Já estamos de volta para falar sobre política aqui no Em Dia. Paulo Roberto já está por aqui conosco. Boa tarde, Paulo. Tudo tranquilo? Tudo legal? Tudo graças a Deus. A posse dos novos ministros ontem lá em Brasília não teve aquela solenidade com a pompa, o presidente do lado, o empossado ali assinando aquele livro. Nem imagens para a televisão o pessoal fez, ninguém sabe por quê. Fizeram apenas algumas fotos e a gente trouxe duas para mostrar ao pessoal de casa. Vamos ver a primeira. O primeiro aqui, o da esquerda, é Silvinho. Sim. O presidente Lula está no centro, naturalmente, e Fufuca está do lado de lá. Silvinho assume portos e aeroportos, com aquele orçamento, tudo de farda, orçamento bilionário, e Fufuca vai para o esporte também turbinado. Combinaram, né? O cerimonial combinou a cor da roupa. Vamos agora a outra foto. Olha quem está por trás dos quatro aí. O crucifixo lá do Palácio do Planalto, o Cristo olhando assim, entendeu? Fufuca, Lula, o Silvinho e Márcio França, que ontem também assumiu o outro ministério agora da microempresa, do empreendedorismo, etc. e tal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, padrinho do Fufuca e do Silvinho, parece que não ficou muito satisfeito assim com essa posse a portas fechadas lá no Palácio do Planalto. É bem verdade que à tarde cada um foi lá para o seu ministério, aí teve uma solenidade mais ampla, com assinatura do termo, presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, mas o que Arthur Lira queria, na realidade, era uma solenidade com toda pompa e circunstância para os membros do Centrão serem empossados. É que até aquela do turismo, até que foi bem corrida, né? Se bem que... Sim, mas... O outro, mas esses dois aí... O Celso Sabino, né, que assumiu o turismo. Mas dessa vez Lula parece que não estava muito alegre, não. Né? Mas também a outra foi uma forçada de barra também muito grande. Demorou. Agora, talvez eu tenha descoberto porque você sabe, o doutor Vital do Rego dizia, o tribuno Vital do Rego de saudosa memória, que todo jornalista é meio que bisbilhoteiro, no bom sentido ou no mau sentido, não sei. Eu descobri que os dois suplentes de Fufuca e de Silvinho são bolsonaristas de carteirinha. Eita. E um deles é pastor da Igreja Universal. Eita. Então o Lula ganhou aí os votos de alguns, mas pelo menos os votos dos dois suplentes que assumiram na Câmara, parece que o governo não vai ter, não. Vai ter que conversar também com os dois. Complicado, né? Muito complicado. Vocês sabem que o presidente Lula deu declarações sobre o Tribunal Penal Internacional, dizendo que não sabia porque o Brasil era signatário desse tribunal, e ia repensar essa história e estudar para saber quais os verdadeiros motivos. Não repercutiu muito bem essa declaração do presidente no seio entre os juristas ali, mas o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, que você sabe que é senador, é juiz federal aposentado, é um homem que entende de leis, parece que ele concordou com o que disse o presidente Lula. Temos um vídeo dele aqui. Vamos lá, então. O Tribunal Penal Internacional foi incorporado ao direito brasileiro, contudo, muitos países do mundo, inclusive os mais poderosos do planeta, não o fizeram. Então, o que o presidente Lula alertou corretamente, é que há um desbalanceamento em que alguns países aderiram à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e outros não, como os Estados Unidos, a China e outros países importantes do mundo. Isso sugere que, em algum momento, a diplomacia brasileira pode rever essa adesão a esse acordo, uma vez que não houve essa igualdade entre as nações na aplicação desse instrumento. É um alerta que o presidente fez. É claro que a diplomacia brasileira vai saber avaliar isso em outro momento. Curioso, Anchieta, é que esses mesmos membros do Partido dos Trabalhadores e agregados, que hoje não aceitam muito bem as ideias do Tribunal Penal Internacional, quando Lula estava preso lá em Curitiba, eles queriam acionar esse tribunal para desfazer, entre aspas ou não, o que tinha sido feito com Lula aqui. Você vê que as conveniências ditam os discursos, né? É assim com todo mundo da direita e da esquerda e tal. Os compromissos do presidente Lula para hoje, vamos ver? Agenda do presidente da República. Recebeu Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, logo cedo, tratar das questões do Rio Grande do Sul, o que é que está fazendo, a ajuda, aquilo tudo. Tem uma cerimônia de assinatura do projeto de lei do programa Combustível do Futuro. Aí vamos falar sobre energias renováveis, essa história toda. Tem um intervalo de 11 até 3 da tarde, porque Dona Janja já disse que o almoço é sagrado, não dispensa ou no Planalto ou na Alvorada.
Mas às 15h aí vai ter a assinatura de um projeto de lei do auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica e os compromissos serão encerrados oficialmente às 16h com Márcio Macedo, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Sim. Está se desenrolando no Supremo Tribunal Federal o julgamento do primeiro daqueles réus do 8 de janeiro. Começou ontem o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, pedindo 17 anos e alguns meses de cadeia. O segundo a votar concordou com a punição, mas não daquele tamanho. Foi o ministro Cássio Nunes Marques, que pelo seu raciocínio 2 anos e pouco já seriam suficientes. Hoje, o primeiro voto da retomada do julgamento foi do novo ministro Cristiano Zanin, que defendeu também uma punição não tão, digamos assim, alta como a que defendeu o relator, mas um pouco menor. E agora há pouco estava votando o terrivelmente evangélico ministro André Mendonça. André, inclusive, houve um debate, digamos, ou um desentendimento entre ele quando expressava o seu voto com Gilmar Mendes e com o próprio ministro relator, Alexandre de Moraes. Mas depois um pediu desculpas ao outro ali, a coisa ficou na base do dito pelo não dito. O que passa para a população e para quem assistia, foi o meu caso, é que os ministros mais antigos no tribunal, eles querem ditar as normas para os mais modernos, para os que chegaram agora. Sim. E a gente percebe que o que o André Mendonça queria dizer, espera aí, aqui todo mundo é igual, eu cheguei agora, mas sou ministro igual a vocês, não disse não, mas nas entrelinhas isso foi passado. Mas o que chamou a atenção ontem, quando do início do julgamento, foi a participação de um desembargador aposentado, hoje advogado, doutor Sebastião Coelho, que é advogado de defesa do réu, Aécio Costa, que está sendo julgado dessa vez. E o depoimento, a fala do doutor Sebastião Coelho, que é conhecido lá em Brasília como doutor Bastinho, olhando nos olhos dos 11 ministros, repercute não só no Brasil, repercute no mundo. Presta atenção. Muita tristeza. Mas eu tenho que dizer a Vossas Excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no enterro, no velório de sepultura pertence a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade. Vossas Excelências são pessoas odiadas nesse país. Não é qualquer pessoa, nas atuais circunstâncias, que tem coragem de dizer isso fora do Supremo. Imagine dentro do Supremo, olhando nos olhos dos ministros. Realmente. Levou, no mínimo, os ministros a uma reflexão, né? Será que isso é verdade? Será que não é? Embora eu vi que lá na frente o Alexandre de Moraes deu umas respostas para ele, né? Mas ministro, mas ficou, ninguém tinha dito isso até hoje. Eu só tinha visto uma declaração parecida com essa do nosso conterrâneo, do jornalista paraibano José Neumann e Pinto, quando participava do Roda Viva aqui da Rede Cultura, certa vez, mas diante de um ministro apenas já aposentado, Marco Aurélio Melo, quando ele disse que os ministros do Supremo sentavam sobre os processos e julgavam aquilo que queriam, uma vez que tem processo dormindo há mais de 20 anos nas gavetas lá do Supremo Tribunal Federal. Mas o doutor Bastinho foi... Realmente... Leva os ministros a uma reflexão, no mínimo. A Câmara dos Deputados aprovou, rápido como um raio e repentino como um trovão, aquele projeto da mini... Foi o texto base, é bem verdade, da mini-reforma eleitoral. 377 votos favoráveis e 86 contrários. Tudo que é partido junto... Porque aí, meus amigos, eles vão mexer na punição, na lei da ficha limpa, nas verbas, nas cotas, mexem em muita coisa e rápido, porque eles querem que isso aí já possa valer na eleição do ano que vem. Meu amigo, quando é do interesse deles é impressionante. A rapidez e, assim, sem muito barulho, que é para não... Né? E aquela história, né, do voto de liderança, ninguém nem conta no painel, não precisa nada disso. E hoje eles devem bater o martelo sobre essa situação. A Câmara também aprovou a taxação das apostas esportivas, 30% para quem receber prêmio superior a 2 mil e poucos reais, ou seja, ganhou 10 mil reais, só recebe 7, paga 3 de impostos. E 18% vai ser a alíquota da cobrança das empresas, das bets que tem por aí aos montes, das empresas que bancam, digamos assim, essas apostas. Eu cresci ouvindo dizer que quem não chora não mama. Já escutou isso? Muito.
Os prefeitos choraram e o presidente Lula anunciou, aliás, o ministro Rui Costa, segunda-feira aqui em João Pessoa, que ninguém vai receber cota de FPM esse ano menor do que a do ano passado. Os governadores ontem choraram também. O Consórcio Nordeste mandou uma carta ao presidente Lula, assinada por todos, mas subscrita principalmente pelo presidente do consórcio, que é o governador paraibano João Azevedo, olha a foto aí, de todos os membros do Consórcio Nordeste, preocupados com a queda do FPE, apelando para que Lula faça o mesmo com os estados que fez agora com os municípios, compensando as perdas de arrecadação. Eu acho que vão conseguir. Consegue. Consegue, sim. Tem força para isso. Aqui teve aquele quiprocó, ou princípio de quiprocó, imbróglio entre prefeitura e CAGEPA por conta dos ajustes, tubulações que passam ali, onde será executada a obra da ponte ligando o Parque do Povo ao Parque Evaldo Cruz. Ontem teve mais uma reunião para discutir essas questões, pessoal da Prefeitura, Secretaria de Obras, Conselho Municipal de Meio Ambiente. A coisa está se encaminhando para que tudo seja resolvido num clima de paz e harmonia. Tomara que seja resolvido e que a obra aconteça. Aconteça. E antes que a gente vá para a boca maldita, uma informação que só agora por volta das 10 horas foi que vazou para a imprensa, é que bandidos tentaram entrar na residência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na madrugada de hoje. Eita. O ministro, lá em São Paulo, o ministro estava na residência com a filha, parece que a esposa não se encontrava lá. Os bandidos conseguiram acessar a residência, mas a parte externa apenas, e não entraram na parte que talvez tensionassem, onde talvez buscassem joias, dinheiro, alguma coisa nesse sentido. A Polícia Federal já entrou no circuito para fazer uma investigação. Boca maldita de hoje. Vamos lá. Tivemos a batalha das faixas, aqui em Campinas, lembra? Faixa do Cintal, faixa de tal. Agora tem a batalha das notas que estão sendo divulgadas. Ontem saiu primeiro essa nota aqui. A senadora Daniela Ribeiro vem a público rechaçar veementemente a violência política de gênero sofrida por ela no início desta semana durante o programa de TV local. Foi uma nota de repúdio da senadora às declarações do senador veneziano Vital do Rego. Aí chega uma nota da assessoria de veneziano, vamos ver? O vice-presidente do Senado, a verdade dos fatos, o vice-presidente do Senado, senador veneziano Vital do Rego, através desta nota, vem restabelecer a verdade dos fatos em relação à sua postura. E aí? Guerra de notas. Qual será a próxima batalha entre os dois senadores? É a pergunta de hoje. Pois é. Rapaz. Sabe Deus, hein? É um pouco a guerra dos sexos também. Pois é. Também tem isso. É o que temos para hoje, Anchieta. Meu amigo, muito bom, viu? Tá bom, Paulo. Amanhã você vai estar aqui com o Bruna Moraes, que eu vou para a Festa do Mel amanhã. É lá em... Amanhã é sexta-feira, São José dos Cordeiros. Rapaz, Você só volta na segunda. Festa do Nossa Senhora das Dores e Festa do Mel. Festa do Mel. Só volta segunda? Não, sábado já estou de volta. Não posso ficar muito tempo, não. Tá certo. Não posso ficar muito tempo lá, não. Então, boa viagem, boa festa. Tá bom, Paulo. Obrigado. Bom fim de semana. Bem, vamos ver quem...